Saudações tricolores, tudo bem com vocês, pessoal? A pergunta que alguns estão se colocando hoje é: o Renato deveria cair? Tem muita gente pedindo a cabeça do treinador gremista e eu vou tentar analisar isso com imparcialidade e com o máximo de técnica possível. Depois da vinheta, vem com Entre Linhas Gremistas. Saudações, pessoal! Luca Tricolor aqui com vocês para Entre Linhas Gremistas. Para quem não me conhece, eu sou analista tático de futebol formado, também tenho uma trajetória profissional bem interessante, liderando algumas equipes. Dou graças a Deus ter casado com uma mulher maravilhosa, já falo aqui para vocês, que é uma baita de uma gestora, uma baita de uma treinadora de líderes. Então é com um pouco dessa bagagem aí que eu vou vir aqui fazer esse vídeo, trazendo um pouco também da minha experiência aí, dos meus cabelos brancos, analisando o Grêmio, vendo o futebol e tudo o que acontece para tentar dar uma resposta legal para vocês, com conteúdo, mas sim com isenção, porque o Renato move muitas paixões. Muita gente odeia o Renato, muita gente ama o Renato de tal maneira a não considerar mais nada. Então vamos tentar trazer aqui um vídeo isento e técnico. E como isso dá bastante trabalho para fazer, eu tenho certeza absoluta que tu vai dar uma força aqui pro canal, vai te inscrever, vai deixar um like aí pros guri e dar uma ajuda. Pessoal, quando que um treinador tem que cair de um clube de futebol? Tecnicamente falando, em algumas situações. A primeira, no famoso quando ele se perdeu, ou seja, quando ele já não consegue mais, sob a perspectiva técnica enquanto um treinador de futebol, de consciência do que fazer em campo, como posicionar os jogadores, como os treinar e como os colocar para jogar num campo de futebol, quando ele já não consegue mais encontrar soluções para aquela equipe. A outra situação é quando ele perde a mão do vestiário. E uma situação ou a outra situação tem que vir acompanhada de um outro elemento, que é a gente não mais conseguir visualizar que esse treinador vai conseguir se recuperar enquanto treinador e voltar a ter a mão do vestiário ou voltar a encontrar soluções que hoje já não está conseguindo mais encontrar. Então são por essas perspectivas que nós temos que analisar hoje o trabalho do Renato. Pois bem, pessoal, Renato começou a perder um pouco o desempenho no seu time, o desempenho do time do Grêmio a partir dos desfalques. É verdade, mas não é somente os desfalques. O Grêmio, nesse meio tempo, começou a mudar e alterar algumas vezes a sua forma de jogar, a forma de fazer a saída de bola, às vezes até o esquema, até a maneira de propor o jogo dentro do mesmo esquema ou postura dentro do campo. E essas coisas não têm acontecido bem. O Renato não tem conseguido encontrar boas soluções. E o auge disso foi o jogo contra o Palmeiras, porque o Grêmio fez uma proposta tática que se via. A gente fez uma live pré-jogo e analisando, eu e o meu parceiro o Rodrigo, que também é analista de desempenho, chegamos à conclusão: olha, tudo indica que não vai dar certo. O Palmeiras vai fazer 2-1 em cima dos nossos alas, vai jogar eles lá para trás, esse 3-5-2 vai virar um 5-2 nada, e foi exatamente isso que a gente viu em campo. E o Grêmio, que não conseguiu marcar o Palmeiras, que não conseguiu atacar o Palmeiras, conseguiu achar um gol e voltou igual para o segundo tempo, com uma pequena diferença de movimentação do Vina, mas basicamente igual, apenas um pouco mais retrancado, mas numa ideia que também não ia dar certo de fazer o Vina correr demais, algo que ele não ia conseguir fazer, porque fisicamente não tem a aptidão para fazer aquilo que foi pedido para ele, e o Grêmio foi lá e tomou uma outra roda. Tomamos 4-1, podíamos ter tomado ainda mais e olha, com muitos erros do Renato na condução da estratégia de jogo. E o Renato vem fazendo esses erros ao longo das partidas. O Grêmio não consegue jogar, o Grêmio está descompactado e ele treina e não se recompacta. O time não consegue evoluir, crescer. Pelo contrário, o Grêmio é um time que está se desestruturando hoje em dia. Então, sob essa perspectiva do treinador
perder a mão das coisas e meio que não conseguir se reencontrar, a gente até poderia dizer que o Renato estaria um pouco inviabilizado no momento. Mas eu não estou dizendo com isso que ele tem que cair, vamos ver a análise dos outros fatores. E enquanto isso, vai deixando o like aí, vai te inscrevendo no canal, não fica de fora. Pessoal, inviabilidade dentro do vestiário. É muito difícil de fora a gente fazer essa análise. Tem que estar lá no dia a dia, e isso somente a diretoria consegue fazer. Alguns indícios a gente pode colher. Foram muitos desastradas a forma de abordagem do caso Adriel e a entrevista após o jogo do Bragantino. A gente não consegue olhar aquilo ali e depois olhar um time do Grêmio caminhando contra o Palmeiras e não fazer um certo link. Tu, enquanto jogador de futebol, digamos que tu jogasse no Grêmio, como é que tu ia se sentir com o teu treinador te chamando de insuficiente para disputar alguma coisa? Sendo que a gente já chegou em final da Libertadores com Patrício e Tuta, Sandro Goiano, Gavilã e outros no time. Como é que tu ia se sentir? A gente já ganhou outros campeonatos e coisas importantes na nossa vida, ou chegamos em finais com times bem mais limitados. Eu não me sentiria muito bem, seria uma situação bem complicada dentro do vestiário, mas vamos e venhamos, nós não temos dados mais objetivos que isso, que não um time que caminhou contra o Palmeiras. Talvez um reflexo do teu treinador dizendo que não tem como ganhar aquela competição e poupando jogador para a partida. Pois bem, fica um alerta de que isso possa ser uma situação. Agora, qual é o ponto que faz com que a gente diga que o Renato não tem que sair do Grêmio agora, não tem clima para o Renato sair do Grêmio agora e que ele precisa permanecer? Não precisa, mas deve, seria uma boa medida. O fato que a gente pode confiar que uma volta por cima pode ser dada, porque se o que fez o Renato se perder foram algumas ausências, bom, esses jogadores estão voltando. PP está voltando, Vijaçante está voltando, Carbajo está voltando, os laterais logo estarão aí, mas o Tomás Luciano deu um resultado assim pelo menos razoável e satisfatório até que eles voltem. O Jeromel daqui a pouco está voltando, então há uma perspectiva de que dentro daquela situação em que Renato estava conseguindo lidar bem com o elenco, ela se encontre de novo, ela volte a acontecer. E aí talvez naturalmente o Renato consiga se reencontrar dentro das suas propostas táticas e estratégicas. Não é o momento, pessoal. Por mais que tenham pessoas que não gostem do Renato, por mais que o momento dele e Renato individualmente seja muito ruim dentro do Grêmio, não é momento, não temos espaço nesse momento, não é hora de trocar de treinador. É preciso ter um pouquinho mais de paciência, mas essa paciência vai até ali. Nós temos Fortaleza, nós temos Cruzeiro e nós temos Grenal. E isso é sim vital e fundamental para o Renato. Caso haja um naufrágio dentro dessas partidas, um Grêmio fora da Copa do Brasil, terminando com derrota em Grenal e se afundando dentro da tabela do Campeonato Brasileiro, não conseguindo vencer o Fortaleza, bom, aí nós temos que começar sinceramente a pensar na troca do treinador. Valeu, pessoal! Não se esquece de te inscrever, não se esquece de deixar o like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço do Luca, valeu!